E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o que significa a sigla TLD? Pois essa sigla tem uma importância muito grande na internet e tem um risco de cibersegurança que aparentemente está começando a ter relacionado com ela. Eu sou Renato Buiu da Violink e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas sobre segurança que o CT Hub produz. Bom, existe uma sigla na internet chamada TLD, que significa Top Level Domain. Então, é o domínio de topo, domínio de nível máximo. Que na verdade parece uma coisa estranha, mas é aquilo que a gente usa no dia a dia sem pensar, que é o final do endereço. Então, quando a gente acessa um site como wikipedia.com, esse .com, esse com no final, isso é o TLD. E no site do Brasil, todos a gente está acostumado a ter .br no final. Então, quando a gente vê um BR no final, já sabe, intuitivamente até, que é algo do Brasil. Quando a gente vê FR, é França. Quando a gente vê .com, a gente sabe que é uma empresa. .edu, a gente sabe que é alguma coisa de uma universidade dos Estados Unidos. Gov, governo, e por aí vai. Quem controla isso é uma entidade que chama IANA, que é uma associação internacional que cuida dos domínios de internet. O que acontece é que agora estão surgindo alguns níveis altos de TLD que podem ter um risco de cibersegurança e é importante a gente conhecer esses riscos e saber como se proteger. Então eu vou compartilhar com vocês aqui essa informação que eu acho bem interessante. Então está aqui no site da Wikipedia, né, que está no domínio.org, no tld.org, né, a lista explicando como é que funciona os top level domains, os TLDs. Então explica aqui de um modo geral quais são os tipos possíveis e aí a história deles, para qual que é o uso, quem é que administra, como é que funciona cada TLD. Então é bem interessante, ele explica aqui qual que é a estrutura mais ou menos. E os mais antigos, os tradicionais, são esses, .com, .org, .net, e aí vai, para cada país tem o seu, e aí cada país tem a sua autoridade para gerenciar a distribuição de domínios ali. Basicamente essa é a estrutura dos TLDs. A lista oficial está aqui nesse órgão que eu falei, o IANA, e aí é uma lista em TXT, é um texto, você pode percorrer a lista aqui, então é fácil achar o BR, por exemplo, está aqui, e aí você vê algumas grandes empresas, por exemplo, elas registram, você poderia usar o final da empresa, algo como finanças.bradesco, isso é um domínio válido na internet, seria um domínio válido, porque alguém registrou esse final, esse TLD. O que está acontecendo agora que começou recentemente pela Google e é um risco de segurança na análise de alguns analistas de cibersegurança? Foi registrado o TLD ZIP. Então, um domínio como www.zip ou teste.zip vai ser um domínio válido a partir de agora. Quem criou, quem está administrando, quem registrou esse TLD foi a Google. Então a Google ela tem, desculpa, ela tem uma página deles defendendo o porquê que esse TLD é interessante ser registrado. Eles fazem todo um papo de marketing de isso aqui a gente vai colocar nas questões de armazenamento de dados de alta velocidade, alto desempenho. As empresas que têm interesse em utilizar isso vão poder, ao ver um domínio desse tipo, saber imediatamente que se trata desse tipo de finalidade. Só que qual que é o problema? Para o usuário médio, o .zip vem logo na cabeça um arquivo compactado. Então você ao ver um .zip num e-mail ou num próprio arquivo no sistema operacional, você vai imaginar que isso é um arquivo compactado. E aí que vem o grande X da questão. O que pode parecer um arquivo compactado, seja numa referência, numa URL para você acessar esse arquivo,
seja até num próprio no arquivo propriamente dito, ao invés de ser um arquivo compactado, na verdade é um acesso a um domínio, a um servidor que está na internet. Então você indevidamente pode estar acessando um site e na sua cabeça você estaria baixando um arquivo compactado da internet. Arriscadíssimo. E aí tem esse artigo que eu achei bem interessante aqui, vou colocar como sempre o link aí na descrição do vídeo, que o autor ele explica os perigos do TLD.zip que a Google criou agora. Então, acabou de ser criado esse TLD, né? E aí ele até inicia o artigo dele com uma provocação. Você consegue ver qual dessas duas URLs, desses dois links aqui, é um link malicioso? Então, batendo o olho, eles são muito parecidos, são links muito parecidos, né? Então, ambos apontam para o GitHub, que é um site muito grande de compartilhamento de código-fonte, né? Que é da propriedade da Microsoft. E aí, você estaria baixando um arquivo .zip e o outro você estaria acessando sem saber um site mal intencionado. Então, esse segundo aqui é a URL correta, aponta para um .zip, e esse primeiro aqui acessa um site cujo domínio, cuja extensão, cujo TLD é .zip. Então, a pegadinha aqui é um arroba no meio da URL. Fora isso, existem alguns caracteres que você pode usar, a gente já falou aqui no programa, que você mascara o site, você usa caracteres que são homógrafos, então eles têm uma aparência gráfica de uma letra, como a letra I, só que são de outra língua, e aí você consegue criar URLs que são mal intencionadas. Então, a Google está fazendo esse domínio aqui, essa propaganda no site deles, né? Você pode criar, então agora qualquer um poderia criar lá alguma coisa .zip na internet e isso seria um domínio válido. Eles estão vendendo isso aqui, na propaganda eles colocam $15 por ano. Só que o risco é esse, você pode, com certeza os hackers agora, os criminosos, vão começar a criar domínios .zip para personificar, para fingir que são arquivos .zip. Então eles vão fingir que são setup.zip ou qualquer coisa .zip, você vai achar que está fazendo o download daquilo e na verdade você está acessando um site malicioso. Bastante preocupante, né? Então está tendo uma grande discussão. Essa discussão passa até por questões como neutralidade da internet, como questão de transparência dos dados pessoais, esse tipo de assunto. E agora está sendo a discussão assim, o quão válido, o quão razoável é alguém registrar um domínio.zip. Por que que isso é importante? Porque isso faz sentido, sendo que os males possíveis de alguém utilizar um acesso num .zip incorretamente poderiam gerar ransomware, poderiam gerar comprometimento de servidores, né? Então é uma discussão bem interessante, está começando agora. E o que está sendo a recomendação que o pessoal da cibersegurança está fazendo? Estão simplesmente bloqueando. Então, é lógico, por enquanto, ainda está no começo essa discussão, né? A internet tudo anda muito rápido, mas pode ser que apareça algum uso, alguns sites, algumas APIs, inclusive, que sejam bem intencionados, que sejam fidedignas dentro do .zip do Google, mas pode ser que não, pode ser, muito provavelmente, os primeiros usos, os primeiros domínios que vão surgir lá são mal intencionados, então existe um risco aí, e aí o pessoal de TI, os gerenciadores de redes, têm optado por simplesmente bloquear. Se alguém tentar acessar um site .zip a partir da sua empresa, simplesmente bloqueia o acesso, nega, e evita que alguém descuidado clique num link achando que vai fazer um download, que vai acessar um arquivo e na verdade está navegando num site mal intencionado na internet. É um pouco de precaução aí, pode ser que daqui a pouco apareça algo que vá contra essa medida que você precise liberar, né? Vai saber se não vai aparecer um serviço aí disruptivo que use o .zip com domínio TLD, mas por enquanto acho que é melhor pecar pela precaução e bloquear sim o .zip. Minha opinião, tá? Bom, esse era o assunto de hoje. Espero que tenham gostado e fiquem em segurança. Até a próxima.